escritor, 5 estilos diferentes. Eu sei que você sempre ouviu falar que o Stephen King é um escritor de livros de terror. Livro de terror, Stephen King sempre esteve muito vinculado a isso. Mas eu quero desfazer esse equívoco, porque o Stephen King não é um escritor somente de livros de terror, muito pelo contrário, ele é um escritor que tem uma vasta produção literária, que gravita em vários gêneros. Vamos começar aqui desmistificando, que palavra chata, eu fui querer inventar de falar, mas vamos lá. Vou começar com esses dois aqui. Eu peguei 2 de cada exemplo. Esses aqui são thrillers paranormais. Paranormal até não, aqui é paranormal no sentido X-Men, poderes da mente, pessoas que conseguem coisas, tal, entendeu? São paranormais no estilo Mutantes. Vamos colocar assim para você entender que não é terror. Aqui nós temos a Incendiária, escrito na década de 80, com essa pegada aí de um pai tentando proteger uma filha contra uma agência secreta governamental que quer capturar a filha, porque a filha tem poderes únicos, tipo uma fênix, é muito poderosa, tal, e os pais foram submetidos a um experimento e a filha acabou herdando as sequelas desse experimento e ficou super poderosa, tal. Muito legal. Esse instituto ele sequestra crianças que têm poderes paranormais. A criançada tem poder lá, meio iluminado, tal, aí esse instituto vai lá e captura ela para fins nefastos ou bons, não sei. Tem que ler, muito legal. Inclusive tem a série agora saindo dessa adaptação desse livro. Terror. Então, terror tem terror. Quer terror? Bom, terror no sentido terrorzão, com criaturas, coisas que saem de túmulos e tal. Então nós temos 2 exemplos aqui. O Cemitério, dispensa comentário, o cara perde o filho, perde todo mundo e vai enterrando e o bicho vai voltando para... Esse é um dos livros mais aterrorizantes do Stephen King. E Salem, que é o primeiro livro que eu li dele, na época eu li com Uma Hora do Vampiro. Não preciso dizer mais nada sobre o que se trata o livro, né? Já era um spoiler danado. Meu, que livro legal. Uma cidadezinha lá, Salem Slot, as pessoas começam a desaparecer. Um escritor que está com uma crise, um bloqueio de escrita, tá? Um bloqueio de escritor, vai para lá para tentar se conectar com algumas coisas que aconteceram na infância dele. E ele acaba se deparando com o mal que está instalado na Casa Munster, uma mansão abandonada lá. Show de bola para você que gosta de terror, tá aí 2. Fantasia. Será que o Stephen King escreve fantasia? Putz, escreve, tem muita coisa nessa linha. Fantasia, uma pegada mais realismo mágico, alguma coisa assim. Eu separei 2 aqui que ilustram bem, ó. Olhos do Dragão, esse sim é uma fantasia épica mesmo, aquela um sentido de reinos, de príncipes e mago maléfico, tal. Os Olhos do Dragão, ó. E essa aqui é uma fantasia mais urbana, assim. Que é a história de um rapaz que vai ajudar o vizinho e descobre que o vizinho tem uma passagem lá para o outro mundo. E ele estava precisando ir para esse outro mundo para ajudar a cachorra dele, a Radar, a pastora alemã Radar, que tá velhinha, precisava ir para lá porque lá tem um jeito dela voltar a ficar jovem e tal, a cachorra, né? E aí, meu, que história doida do rapaz, ele vai para esse reino e acaba ajudando o povo lá, tal. Fantasia, tanto que quando o pessoal pede para indicar um livro do Stephen King que não seja terror, não tenha muita coisa, sempre ligo esse porque é bem levinho, bem gostosinho. Thriller policial. O Stephen King tem thriller policial, aquela coisa mais... Tem. Tem aqui. Pô, mas tá faltando coisa aqui. Tem sim. Inclusive, a Pilha aumentou aqui o poder da edição, que eu tinha esquecido de colocar os thrillers psicológicos aqui. Mas vamos lá, thriller policial. O que nós temos aqui? Ó, Mr. Mercedes, um policial está prestes a se aposentar quando um doido com um carro, uma Mercedes, ele passa por cima de um monte de gente que está numa fila de emprego, num feirão de emprego. E o Bill Hodge, que é o policial, nunca se conformou de não ter pego esse cara, porque ele se aposenta e tal. Só que um tempo depois de aposentado, o cara da Mercedes começa a mandar mensagem para ele, começa a cutucar ele para ver se o policial aposentado entendeu? Acaba com a própria vida porque tá lá deprimido, aposentado e tal, e esse cara começa a cutucar ele, só que
cutucou a onça com uma vara curta. Muito bom, é o primeiro livro de uma trilogia, mas necessariamente você não precisa ler os outros. Se você quiser ler só esse, funciona muito bem. Billy Summer, um ex-militar que é um atirador de elite e tal, que faz uns bicos para pessoas bem intencionadas, vamos colocar assim, né? Ele faz lá trabalhos, tal, para caras que querem eliminar os outros, tal. Ele é um assassino profissional. E aqui a gente vai ver sobre o seu último trabalho, que ele está a fim de se aposentar, tal. Billy Summer é uma mistura, eu costumo brincar que ele é uma mistura do atirador com o profissional. Sabe o filme Atirador? Com o profissional, mistura os dois, sai Billy Summer. Eu acho muito legal esse livro, muito bacana. Thriller psicológico, questões psicológicas, essa coisa tal. Ó, 2. Dolores Claiborne, nós vamos conhecer a história da Dolores, uma mulher que está sendo acusada de um crime. Ela está sendo interrogada lá, e a forma com que esse livro é escrito é muito interessante, porque ele é um diálogo onde a gente não escuta uma parte, a gente só escuta as respostas. É como se você tivesse me ouvindo aqui e alguém tivesse falado, oi, falou o quê? Falou para mim falar do Misery, eu vou falar do Misery daqui a pouco. Eu só falo de Stephen King? Não, é desse jeito, entenderam? É um diálogo onde você só ouve uma parte, mas você entende o que está sendo perguntado. Muito bacana, envolve um crime que aconteceu na atualidade aqui da história e algo que aconteceu muitos anos antes numa eclipse, tal, onde um homem desaparece. Cara, que livro bom, meu, que livro bom. Muito bacana. E lógico, para finalizar aqui, não poderia faltar o The Best do thriller psicológico, Misery, com o nosso Paul Sheldon, nosso escritor, que sofre um acidente e é resgatado pela sua... Olha que sorte do cara, o cara sofre um acidente e é resgatado por alguém que é fã dele, alguém que tem conhecimento de medicina, porque é uma ex-enfermeira. O que podia dar errado? O que podia dar errado? Estava tudo certo, foi resgatado por uma pessoa que conhece ele, uma pessoa que tem conhecimentos médicos, tá tudo certo, a não ser o fato dela ser a Mulher Dragão, a Annie Wilkes. A Mulher Dragão, como foi conhecido nas notícias lá. Tal. Por que ela foi conhecida desse jeito? Você tem que ler o livro para saber o que ele passa na mão dessa Annie Wilkes, caso você não tenha visto o filme A Louca Obsessão, que é com James Caan e a Cat Bates fazendo o papel da Annie Wilkes, que ela ganhou até o Oscar. Filme sensacional, é a adaptação desse livro aqui, Misery. Então é isso, para vocês verem que o Stephen King não é só um gostinho bonito, não. Ele é um escritor que escreve sobre outros temas. Então, tem mais coisa aqui, mas eu acho que senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, são 2 exemplos de cada gênero. Espero ter ajudado. Para saber mais coisas sobre Stephen King e outros livros, tá? Só acompanha a gente aqui, tá bom? E se você achou que eu sou merecedor do seu like, agora sim que você viu o vídeo, se você curtiu, achou legal, tal, deixa o coraçãozinho vermelho aí para mim que tá tudo certo. Valeu? Obrigadão, até a próxima.